Olá, meus alunos, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Pires. Estamos mais uma vez unidos, né, para vencer as dificuldades. Bom, a gente agora deveria estar dando início ao nosso laboratório, onde a gente iria fazer algumas atividades práticas, né, como alimentação de lâmpadas, tomadas, three-way, four-way, fotossensor, sensor de presença, né, entre outras coisas. Porém, com esse afastamento social, não está sendo permitido e eu aqui na minha residência não disponho de um laboratório para poder fazer isso. Bom, na tentativa de nos reinventarmos, né, que é o que estamos fazendo a todo dia nesse momento único aí da nossa história, né, eu tentei aqui procurar alguns aplicativos ou alguns vídeos e tal, e eu vi um aplicativo legal, entre outros, tá, que eu vou estar usando aí para tentar passar o conhecimento aí para vocês, para a gente se comunicar, tá bom? Então nós terminamos a nossa disciplina de instalações elétricas e estamos entrando aqui em laboratório, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, como eu falei que eu fiz uso de um aplicativo, eu vou estar aqui dando créditos, tá? Quem criou o aplicativo, ok? Nossa, ficou ótimo desse tamanhozinho, né? Alguns aplicativos, tá? Depois eu falo desse aplicativo que eu estou usando aqui para copiar a tela aqui, muito legal. Então, dando créditos aqui, esse aplicativo chamado Instalações Elétricas Ambiente Virtual, em formato de jogo eletrônico, desenvolvido por Rodrigo Torres Guimarães, meu xará, mas é outro Rodrigo, tá? Ele é aluno de graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, e como trabalho de conclusão de curso, ele criou esse aplicativo que nós vamos estar usando agora. Tá? Acredito que vai ser a contento. Depois vocês deixam as sugestões dos senhores aí. Ok? Então, meus parabéns e meu muito obrigado ao Rodrigo, meu xará. Então vamos lá. Nossa primeira tarefa, ela vai ser o quê? Vou pegar nosso pincelzinho aqui. Instalação de uma lâmpada acionada por um interruptor de uma seção. Ok? Então aqui nós temos o nosso interruptor de uma seção. E aqui nós temos a nossa lâmpada. Aqui em cima nós temos o que? Nosso circuito. Isso aqui geralmente vai ser o que? A distribuição geral, tá? Você vai ter algumas caixas de passagem que você vai instalar ou vai pegar já instalado, depende do que momento você entra na execução da faina, né, do trabalho. E aqui vai passar a distribuição geral. Então na distribuição geral você vai puxar, né, os circuitos para que você possa trabalhar. Então nós temos aqui um circuito passando aqui chamado circuito de iluminação, onde tem fase neutra aí. E o que a gente tem que fazer? Nós temos que unir nosso circuito para fazer com que a nossa lâmpada acenda, tá bom? Então agora inicialmente nós vamos fazer o que? Nós temos o fase e o neutro, tá? Aqui está fase escrito com o fio de cima, tá? E embaixo nós temos o neutro. Deixa eu ver se eu consigo clarear um pouquinho essa tela. Desculpe. Acho que melhorou consideravelmente, né? Então, você tem aqui, ó, o fase e aqui você tem o neutro, tá? O fio de baixo. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos seccionar o fase pelo interruptor, tá? O que esse interruptor faz? Ele vai abrir e fechar um contato, fazendo com que a corrente possa fluir ou que ela seja interrompida, tá? Após sair dessa chave, né, desse interruptor, nós vamos levar o retorno dessa fase até o terminal do bocal da lâmpada, ok? E o outro terminal nós ligamos diretamente ao neutro se for 127 e se for 220 nós ligaríamos a outra fase, tá? Então essa é a nossa execução para que nós possamos controlar o fato de acender ou apagar uma lâmpada, né, por um interruptor de uma seção simples. Aí aqui, quando a gente calcar o nosso interruptor, a lâmpada deverá acender. E nós vamos ver agora o nosso esquema elétrico, tá? Se você pegar o seu interruptor, seja ele vertical ou horizontal, e virar ele de costa para você,
você vai ver dois parafusinhos ali, um ao centro, tá? Com um bornezinho para você encaixar o condutor e em uma das extremidades. O que que esse... Aqui, um ao centro e o outro na extremidade. Beleza? O que que esse interruptor faz? Ele vai unir, quando ele fechar o circuito, esses dois terminais internamente eletricamente, tá? Fazendo com que a corrente que vem da fase possa fluir e sair pelo retorno até o terminal da lâmpada. E quando essa chave abrir, né, que a gente usa esse símbolo aqui, deixa eu fazer melhor aqui, né? Ou seja, interrompendo a corrente, beleza? Fazendo com que a corrente não possa passar, e aí você conseguiu fazer o que? Apagar a lâmpada. Esse é o nosso esquema elétrico. Então vamos agora para a nossa próxima tarefa. Qual seria a nossa próxima tarefa? Nós vamos instalar uma lâmpada acionada por um interruptor conjugado com uma tomada, ok? Então aqui nós temos o nosso interruptor junto com a nossa tomada e aqui nós temos a lâmpada, tá? O nosso interruptor, ele vai ter os terminais do próprio interruptor, né? Esse conjugado aqui, e os terminais da tomada. Reparem que nós temos um furinho central aqui. Nesse furinho central é onde nós vamos ligar o aterramento, a proteção, tá? Para que todo equipamento que possa ser ligado a essa tomada esteja aterrado e protegido, tá bom? Então, o que nós temos que fazer? E outra observação, nós temos aqui em cima o nosso circuito de iluminação. E aqui abaixo um outro circuito chamado circuito de tomadas. É importante nós estarmos atentos a isso, porque não é legal que você ligue tomadas iluminação junto com o circuito de tomadas. Porque a tomada, quanto mais utilizador você colocar ali, mais ela vai puxar. E não é legal que você seja iluminação ligada junto a ela, tá? Não é legal e não é a norma, tá bom? Então, sempre que possível, faça circuitos individuais, circuitos para tomada e circuitos para iluminação, que é o que está aqui no nosso aplicativo. Então vamos lá. Então o que eu preciso fazer? Eu vou ligar a minha fase do circuito de iluminação no borne do interruptor. Naquele outro borne, como a gente viu no esquema anterior, você vai ligar o retorno até a lâmpada, tá? E você vai ligar a sua lâmpada, o outro terminal dela direto no neutro ou na outra fase, de acordo com a tensão que você utilize, tá? O nosso circuito de tomada, nós vamos ligar a fase em um terminal, né, um dos dois terminais. Nós vamos ligar o neutro ou a outra fase, de acordo com a tensão da tomada. E a proteção nós vamos ligar no nosso pino central, tá? Se nós acionarmos aqui nossa lâmpadazinha, ela tem que acender. Beleza? Instalação correta. Esse aqui é o nosso esquema de ligação. Nós temos lá em cima, né, no circuito de iluminação, fase e neutro e fase, né, no caso, tá bom? Aonde nós vamos ligar a nossa fase, tá? No terminal central, beleza? Do nosso interruptor. E o nosso retorno nós vamos ligar no terminal da extremidade, aonde vai acontecer o nosso processo de chaveamento, beleza? E aí você alimentou a sua lâmpada. O seu circuito de tomada, você vai jogar, como nós vimos anteriormente, ó, a nossa fase em um terminal externo, né, ou da extremidade, o neutro em outra extremidade, beleza? E a proteção no pino central. E aí está feita a instalação da sua tomada. Depois você vai inverter a sua tomada, né, botando ela com essa parte do esquema para trás,
e vai anexar ela junto com a caixinha de passagem, a caixinha para você encaixar o seu interruptor dando acabamento, ok? Então nós vimos agora como fazer a instalação de uma lâmpada acionada por um interruptor de uma seção conjugado com a tomada. Próxima tarefa. Agora nós vamos ver o que? A instalação de duas lâmpadas, cada uma acionada por um interruptor. Quando a gente fala duas lâmpadas, pode ser também um conjunto de lâmpadas, tá? Por exemplo, que essa lâmpada está simbolizando aí para o nosso entendimento que você tem uma sala de aula, por exemplo, que você quer que ela apague na frente e atrás em momentos oportunos que você precisa que isso aconteça separadamente, né? Como uma apresentação de um vídeo por um data show, como uma apresentação de um professor ou de um palestrante, né, onde você precisa iluminar a frente ou o brilho no quadro, que acontece muito em sala de aula, né, a lâmpada atrapalha que a gente consiga ver o que está escrito no quadro devido ao brilho, você conseguir apagar um pedaço e não apagar tudo, né, uma parte e não tudo, tá bom? Então aqui, como nós já falamos, nós temos o nosso circuito de iluminação, tá? Aqui nós temos um interruptor de duas seções, uma e aqui a outra, beleza? E aqui nós temos as duas lâmpadas, ok? Então, como a gente vai fazer? Então nós vamos conectar a fase na entrada dos interruptores, tá? E ligar as saídas a cada lâmpada desejada. E vamos conectar o nosso neutro ao outro borne das lâmpadas, tá? Para que elas possam acender. Então, onde será interrompido isso? Nesses dois interruptores, ok? Aonde você pode abrir ou fechar, beleza? Então vamos lá, vamos fazer. Nós temos o fase, vamos fazer um jumpzinho, né? Conectando as duas entradas. As saídas são individuais, cada um tem o seu retorno para sua lâmpada, o seu grupo de lâmpadas. E o nosso neutro é ligado juntamente com o jump também, juntamente com as lâmpadas, tá? Então o neutro comum as duas lâmpadas, a fase também, entretanto o retorno ali é individual para que você possa comandar cada lâmpada. Por exemplo, aqui, ó, apaguei e acendi, apaguei, acendi e apaguei. Desculpa, acendi e apaguei. Viram? Então eu consigo controlar cada uma delas individualmente. Nosso esquema de ligação. Então são dois interruptores, tá? Muita gente pode fazer já assim direto, jogar a fase entrando e jampeada direto aqui pelo centro. Deixa eu fazer melhor esse traço. Aqui, ó, jampeando daqui para cá, que vai ter um efeito similar, tá? Ou você fazendo uma emenda aqui e jogando nos dois bornes, da mesma forma, tá? E aí você tem nas saídas aqui os retornos de fase, beleza? Que vai cada um para a sua lâmpada especificamente. Com isso você consegue controlar cada lâmpada individualmente. Ok? Então vimos que nós fizemos a nossa emenda nas fases, jogando na entrada, saída, retorno e lâmpada ligada com o neutro comum as duas. Ok? Vou passar para a próxima. Nessa próxima tarefa, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a instalação de duas lâmpadas acionadas por um interruptor de uma seção. Lembra quando eu falei, agora há pouco, sobre uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas? Então, quando nós fizermos isso, é importante que essas lâmpadas estejam ligadas em paralelo entre si. Tá? O que é paralelo entre si? Nós temos a fase chegando dos lados e o neutro chegando de outro lado. Se você fizer de uma forma diferente, eles vão ficar em série. E em série você tem alguns problemas, tá? Primeiro, quanto mais lâmpada, menor o brilho, porque o circuito série é divisor de tensão, né? E vai chegar cada vez menos tensão para cada um. Você teria isso aqui, né?
Então o que acontece? Quanto mais lâmpadas, menos brilho, tá? E se uma delas queimar, o que acontece aqui, ó? O circuito abre, não permitindo que nenhuma delas acenda. Então não é legal. Todos os seus equipamentos, tá, na instalação elétrica, exceto os dispositivos de segurança e proteção, todos os equipamentos estão ligados em paralelo com a rede, tá? Sempre em paralelo com a rede. Então, é importante a gente saber que vai chegar a fase de um lado e neutro ou outra fase do outro lado, comum aos dois, dentro do circuito. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o circuito de iluminação, fase e neutro, no caso 127, aqui para a nossa região. Aqui nós temos o nosso interruptor de uma seção e aqui nós temos as duas lâmpadas, beleza? Então vamos lá. O que vamos fazer? Vamos pegar e alimentar ele com a fase. Aqui dentro nós temos nosso chaveamento, né? E agora na saída você vai ter um retorno comum às duas lâmpadas, tá vendo? Então esse retorno, aqui você tem o quê? Aqui você tem uma emenda, ó. Tá? Fazendo com que esse retorno chegue tanto nessa lâmpada como nessa lâmpada. Beleza? E você vai ter agora o fechamento do circuito com o neutro, comum aos dois. Repare que esse circuito está em paralelo. As duas lâmpadas, né, elas estão em paralelo, essas duas lâmpadas aqui. A lâmpada 2 e a lâmpada 1. Beleza? Agora, quando eu acionar, eu vou acender esse conjunto de lâmpadas juntas, tá? Olha lá, acendi as duas. Beleza? Como é que foi esse esqueminha elétrico aqui? Vamos lá. Nós temos aqui em cima a rede, né? E nós entramos com a fase no borne central e saímos com o retorno no borne da extrema, no nosso contato da extrema, né? Da extremidade, desculpe. E aí, com a emenda aqui, nós conseguimos fazer com que esse retorno chegue a 2 pontos, tá? São as duas lâmpadas. E o neutro comum às duas, fazendo com que essas lâmpadas estejam em paralelos, tá? Esse é o nosso esquema elétrico, esquema de ligação. Repare bem, se essa lâmpada daqui, por acaso, abrir, né, ela queimar e abrir os seus contatos, o que acontece aqui? Mesmo que eu abrir esse contato aqui, ó, cortar esse terminal, eu tenho corrente fluindo pela outra lâmpada e eu tenho o neutro chegando a ela. Então, se uma lâmpada apagar, ela vai apagar, vai ficar escuro aquele pedaço, porém todo o restante do circuito está íntegro e funcionando normalmente. Beleza? E outra coisa, quando eu falo aqui de um conjunto de lâmpadas, né? Ó, vou voltar aqui na atividade anterior. Isso. Ó, nós tínhamos aqui um interruptor, que é a atividade anterior, tá? Cada um para uma lâmpada. Quando eu falei que cada um pode acionar um conjunto de lâmpadas, é quando nós voltamos aqui para a nossa atividade seguinte, né? Cada interruptor, pode controlar um conjunto de lâmpadas, como eu dei o exemplo da sala de aula. Beleza? Então nós vimos aí mais uma atividade simples. Eu sugiro que, se vocês tiverem esse material em casa, que vocês façam. E quem for fazendo, pode mandar um vídeo para mim mostrando como é que foi o resultado, tá? Sempre é muito importante só alimentar o seu circuito depois de verificado, tá? Toda a fiação, ver se está direitinho, e aí você alimentar. Recomendo também que, se vocês tiverem disjuntores, que você use um disjuntor para proteger, caso haja um curto-circuito, ele desarmar. Se não sentir segurança, não façam, tá bom? Então vamos lá. Próxima tarefa. Instalação de duas lâmpadas acionadas por um interruptor de duas seções conjugado com uma tomada. Então nós temos aqui, ó, dois interruptores, 1 e 2, e temos aqui uma tomada. E nós vamos estar acionando duas lâmpadas com uma tomada. Não é muito diferente do que a gente fez até agora, ok?
Então vamos lá. Então o que nós precisamos fazer? Alimentar com fase esse lado, né? Os terminais. Vou dar uma corrigida aqui. Os terminais da lâmpada, como a gente fez naquele interruptor duplo. Lembrar que nós temos o circuito de tomada individualizado, onde vai ter fase de um lado e neutro de outro, tá? Assim, e aqui no nosso circuito de tomadas nós vamos ter fase de um lado e o retorno dessa fase do outro, beleza? Voltando aqui. Então vamos lá, nós ligamos a fase, tá? Ao lado dos interruptores, beleza? Porque está vindo do circuito de iluminação. E jogamos o nosso retorno. Opa, desculpa. O nosso retorno individualizado para cada lâmpada. Fiz errado ali, tá? Agora ficou certo. Com o retorno nós temos o quê? A fase, né? Passa por aqui e chega até a nossa lâmpada. O que nós queremos agora é que o neutro também chegue. E o neutro é comum às duas. Repare que as lâmpadas estão em paralelo desde antes de você seccionar. Ó. Tá vendo? Há um nó na corrente que vai até elas, ou seja, é um circuito divisor de corrente. Então essa lâmpada aqui está em paralelo com essa lâmpada de baixo, como deve ser. Sempre observar. Ou seja, se por um acaso esse circuito se abrir aqui, ou no caso, né, aqui dentro do seu filamento, a corrente continua fluindo pelo outro circuito até que seja interrompida pelo interruptor. Beleza? Então vamos lá. Aqui nossos interruptores vão seguir as suas funções. E aqui embaixo tem nossa tomada. O que a gente precisa fazer no nosso circuito de tomada? Alimentar um terminal dela com a fase. O outro terminal com a outra fase é o neutro. Tá? Aqui, a observação que já saiu no próprio aplicativo. Ó. Embora as tomadas estejam ligadas corretamente, ó, segurança, ó, é necessário realizar a ligação à terra. Beleza. Então o que a gente faz? Ó, o nosso aterramento aqui e liga aqui. Show. Agora a gente vai controlar nossas lâmpadas individualmente, cada uma. Beleza? Sem querer eu desliguei uma aqui. Show. E a nossa tomada também está funcionando. Vamos ver agora o nosso esquema de ligação. Então nós temos aqui as costas de um conjugado de 2 interruptores com uma tomada, ok? E aonde nós temos aqui em cima nosso circuito de iluminação e aqui embaixo nosso circuito de tomadas. Temos 2 lâmpadas ligadas individualmente, né, a cada interruptor. Eu fiquei baixo aqui minha imagem, né? E onde cada uma vai ser acionada por um interruptor. E embaixo aqui o nosso circuito de tomada. Beleza? Então esse foi o nosso esquema de ligação dessa terceira ou quarta tarefa. Até agora é muito simples, uma coisa rotineira, tá? Um trabalho de rotina. A gente sempre procura fazer essa manutenção em casa, né? De nossas tomadas e tal. Então vamos para a próxima tarefa. Agora, o que nós queremos fazer? A instalação de uma lâmpada acionada por interruptores paralelos, chamados de three-way. Então nós temos uma única lâmpada, ok? Acionada por 2 pontos diferentes, o ponto A e o ponto B, assim chamado nesse momento. Isso é chamado de three-way. Tem uma particularidade no three-way que eu vou mostrar para vocês no esquema. Quando você vira o seu interruptor de costas, você vai reparar uma coisa diferente. Agora ele tem parafuso nos 3 contatos, tá? Quando você virar ele de costas. E aí o que ele faz lá? Ele vai pegar o ponto central e vai comunicar com os 2 pontos extremos. Ou ele vai estar nessa posição,
ou ele vai estar nessa posição. Tá? Então ele sempre vai estar ligando o ponto central ou com o de cima, né, ou da frente, ou de baixo, seja a posição que for, ou com o outro. Nunca com ninguém e nunca com os dois, tá? Ele só tem essas duas posições. Ou ele está nessa, ou ele está nessa. Beleza? Então vamos ver como funciona. Isso aqui é muito utilizado em corredores, escadas para terraço, entrada de vila, entre outras necessidades. Sala grande, você quer sair da cozinha, tomou sua água de madrugada, acende a sua lâmpada no lado da sala, caminha até o outro extremo onde é o seu quarto, provavelmente, e aí você desliga a luz da sala e entra para o seu quarto para dormir, né? Então, dependendo da necessidade, né, o seu cliente ou a sua necessidade vai dizer onde você vai usar. Então, vamos lá. Digamos que você, né, dei esse exemplo da sala, então aqui é o seu interruptor da cozinha e aqui o seu interruptor próximo à cozinha, no caso, né, próximo à cozinha, e esse aqui próximo ao quarto, tá? Então eu quero chegar, clicar aqui, acender a minha luz, né? Quando eu sair do quarto, da cozinha, sei onde foi, quando chegar no outro ponto eu quero apagá-la ou acendê-la, de acordo com a sua necessidade. Então vamos lá. Aqui está o nosso circuito de iluminação, beleza? Então nós vamos agora fazer o quê? Vamos ligar a fase ao nosso interruptor no pino central. Eu vou mostrar quando passar o esquema de ligação, eu vou mostrar para vocês essa importância. E ele vai ter dois caminhos, tá vendo? Dois caminhos. Ou ele vai pelo caminho de baixo, ou ele vai pelo caminho de cima. E quando chegar aqui no final, ele vai ter o encontro desses caminhos, onde pode estar passando ou não a corrente. E isso vai entrar aqui, ó, no nosso retorno da fase, ok? Repare que esses três caminhos aqui, ó, tá? Você vai passar três condutores aqui entre os dois interruptores, você vai ter três condutores passando. Dois são esse caminho aqui, o outro é esse aqui, de cima. E esse caminho aqui que vai até o retorno, a lâmpada vai estar lá em cima no teto. Então ela vai subir, esse último retorno aqui vai subir junto pelo seu eletroduto, provavelmente, tá? Vai vir por aqui, até chegar na lâmpada que estará, no caso, lá em cima. Beleza. Então, o que falta agora eu ligar? Eu consegui fazer com que a fase tenha dois caminhos para chegar lá em cima. Falta agora eu fazer o final da ligação com o neutro. Beleza? Então agora vamos testar nosso circuito. Acendi. Vamos mostrar só o esquema elétrico, depois eu mostro para vocês. Tá vendo aqui, ó? Importante, muito importante. Na prática, esse erro acontece muito. Você pega a fase e liga em qualquer terminal. Se você ligar em qualquer terminal, ela vai deixar de obedecer o seu comando em algum momento. E você vai falar assim, caramba, onde foi que eu errei? Fiz tudo certinho, mas não está funcionando. Então, é importante que a fase entre no terminal central. E o retorno, que é o que vai para a lâmpada, também saia do contato central. E as extremidades podem se ligar, tanto faz. Assim ou assim, não tem problema. Tá? Vai ficar embolado o fio dentro do eletroduto, você não vai ver, mas as extremidades têm que se ligarem. Beleza? Então, os extremos se ligam e aí você consegue fazer com que o circuito funcione. Quer ver? Vou ver se eu consigo fazer esse circuito funcionar. Aqui não tem como ligar errado porque o programa não permite. Mas o que aconteceria? Aqui, deixa eu botar para rabiscar aqui. Aqui eu tenho esse contato vindo para cá ou vindo para cá, né? Então, se eu coloco ele no central, ou fora do central, olha o que acontece. Eu estaria ligando esse terminal aqui, ó, nessa ponta, e esse terminal aqui no que sobrou, que seria o centro. Olha o que aconteceria. Ia chegar uma hora que eu ia estar ligando esse com esse, certo? Então, esse interruptor aqui, ele não ia estar tendo a função desejada, nem esse aqui. Por quê? Em algum dado momento, você estaria aberto. Imagine, eu peguei esse condutor aqui e liguei aqui, né? A fase está ligada aqui
então ligou. Quando eu pegar aqui, ele vai funcionar. Agora esse interruptor aqui vai funcionar, apagando e desligando. Ligando e desligando. Vamos aqui. Agora, quando eu ligar esse aqui, ficaria como? Ficaria assim, ó. Ficaria assim, ó. Esse fio estaria ligando direto aqui. E aí você não ia fazer com que esse circuito aqui obedecesse, porque ele ia estar só fazendo isso aqui com o retorno. Não ia estar chegando fase. Beleza? Então, muito importante. Sempre ligar o fase e a saída do retorno da fase nos contatos centrais do seu interruptor three-way, tá? Deixa eu até fazer aqui uma... Acho que eu tenho que voltar, porque eu quero pegar o esquema de ligação também. Voltando aqui para a nossa tarefa. Isso, three-way. Só ligar aqui rapidinho. Beleza. Aqui, ó. No nosso esquema de ligação, repare que agora, como é que você vai reconhecer seu interruptor three-way? Tá vendo? Atrás dele, os 3 contatos contêm parafuso e o bornezinho para você encaixar o cabo, tá? Diferente dos interruptores anteriores, onde você via que aqui não tinha, né? Numa das extremidades, ou melhor dizendo, não tinha como você fazer o contato. Beleza? Então, no interruptor three-way, os 3 terminais dele são aptos para você fazer uma ligação de cabo, tá? Uma conexão. Beleza, é isso que eu queria mostrar. Fechar. Então, nós acabamos de ver o quê? Como instalar um interruptor, interruptores, né, fazendo circuito de three-way. Beleza? Vimos a instalação e o esquema de ligação. Vamos para a próxima tarefa. Agora, nós temos mais do que 2 pontos distintos com a intenção de acender e apagar essa luz ou conjunto de iluminação. Tá? Então, o que a gente quer? A gente quer, por exemplo, vamos dar o exemplo que eu dou em sala de aula, né, normalmente. Você tem uma vila, onde tem uma vila, um corredor de família, e tem 2 entradas nesse corredor para a casa do morador A, do morador B, e aqui é o portão, né? Beleza? Então eu tenho o portão, a casa do A, a porta de entrada, né, e do B. E o que acontece? Quando você chega de noite, por exemplo, você vai entrar, você vai acender a luz do portão, e quando você chegar dentro em frente do portão principal, e quando você chegar na porta da sua casa, você quer fazer o quê? Clicar aqui e ela apagar. Porém, se o morador da casa B, né, chegar depois, ele também quer calcar aqui e acender, e quando chegar no portão dele, ela apagar. E no caso, né, na hora de sair, seja à noite, né, por exemplo, ele quer também, ambos, A e B, querem quando sair, ao clicar no seu interruptor, que essa lâmpada também acenda e que chegue aqui no interruptor do portão, ela também apague para que não haja um consumo, né, desnecessário. Ok? Então vamos lá. Como é que é feita essa ligação? Primeiro, aqueles interruptores que nós falamos do three-way, no paralelo, eles vão estar sempre nas extremidades, tá? E agora nós temos os interruptores intermediários, que são esses aqui, ó, que a gente fala que é o four-way, né? Então esses são interruptores que devem estar sempre entre outros interruptores three-way, extremidade, extremidade. No meio, né, eu posso ter quantos interruptores eu quiser ou precisar, desde que esses sejam com essa característica aqui, ó, tá? 4 terminais, sendo 2 de entrada e 2 de saída. Beleza? Então, o que vai acontecer? Quando eu ligar a fase, tá? Aqui nós temos o nosso circuito de iluminação. Quando eu ligar a nossa fase com a entrada no pino central do three-way, ele tem 2 saídas, né? Ele contém 2 saídas. Beleza? Que vão ser ligadas às 2 entradas de um four-way. Beleza?
que também possui duas saídas, que também serão ligadas às duas extremidades de um three-way novamente, com a saída do retorno pelo central, beleza? Vamos fazer isso com calma. Antes eu quero que vocês entendam, o nosso interruptor four-way, ele vai ter dois estados. Ou ele vai estar ligando os pontos paralelamente, ou ele vai estar ligando os pontos de forma cruzada, beleza? Ou seja, ele liga diretamente aqui, né, de forma paralela um ponto ao outro, ou ele cruza os seus terminais. Ou ele vai fazer isso, ou ele vai fazer isso, beleza? Quando eu calcar nele, ele vai mudar a sua configuração. Quando eu calcar no outro, ele vai mudar de novo a configuração. Ó, ele faz isso aqui dentro. Ó. Ele vai estar assim ou assim. Beleza? Então vamos lá. Então eu liguei a minha fase na entrada central aqui, no conector central do meu interruptor paralelo. Agora eu ligo os retornos, né? Das duas saídas do meu paralelo com o meu intermediário. Repetindo, esse intermediário eu posso ter quantos eu quiser, desde que nas extremidades sejam os paralelos. Beleza? O three-way. Ok? Então vamos lá. Continuo conectando aqui os meus retornos. E agora eu ligo o pino central, tá? O conector central do meu interruptor paralelo direto ao borne da lâmpada. Beleza? E agora falta ligar o quê? O neutro, que vai estar vindo direto ao terminal do bocal da lâmpada. Agora, olha, eu posso acender. Vamos lá, vou voltar para cá para mostrar o funcionamento dele. Depois eu volto, deixa eu continuar. Ó, então, eu entrei aqui, ó, pelo corredor, tá? À noite, pelo portão do corredor. Cheguei na casa B, apaguei e fui descansar. O rapaz da casa A, ou a pessoa, seja quem for, vai querer sair no momento que está escuro, acende, quando chegar no final do corredor que sair, ela vai lá e apaga. E essa lâmpada agora está apagada, não consumindo energia à toa. Um outro morador que mora em qualquer uma das casas, chegando agora, pode acender, e quando chegar na residência dele, ele vai apagar. Ou seja, qualquer um desses interruptores vai alterar o estado anterior que se encontra a lâmpada. O que isso quer dizer? Qual é o estado que a lâmpada está agora? Apagada? Qualquer um que eu calcar, que eu clicar, tem que acender. Ela está acesa? Qualquer um que eu clicar, tem que apagar ela. Tá? E isso aí, nós fizemos agora uma ligação chamada de four-way. Então vamos recapitular a nossa aula. Tá? O que nós vimos hoje aqui? Hoje nós vimos a ligação de uma lâmpada acionada por um interruptor de uma seção, a lâmpada acionada por interruptores paralelos, three-way, acabamos de ver agora. Vimos a lâmpada acionada por, vamos aqui, lâmpada acionada por um interruptor de uma seção conjugada com tomada, duas lâmpadas acionadas com um interruptor de duas seções, duas lâmpadas acionadas por um interruptor de uma seção, e duas lâmpadas acionadas por um interruptor de duas seções com conjugado de tomada, three-way e four-way. Tá? Na próxima aula a gente vai estar falando aí sobre sensor de presença, tá? Fotocélula e campainha. Ok? Então, uma boa noite ou um bom dia, né? Seja o horário que vocês forem ver. Tudo de bom, né? Melhor dizendo, para todos. Espero que esse material tenha sido didático e possa ter ajudado os senhores, beleza? De coração. Não está sendo fácil, nós estamos buscando aí constantemente ferramentas e meios e forma de poder passar o conteúdo para os senhores, mas eu acho que ficou legal, tá? No meu ponto de vista, acredito que não ficou ruim, não. E no caso, sábado pela manhã, né? Estaremos na nossa live para tirar dúvidas, tá bom? Sobre o conteúdo dessa videoaula, beleza? Então, um forte abraço a todos, cuidem dos seus idosos,
higienização, limpeza, muita água e sabão, tá? Vamos fazer a nossa parte e juntos vamos vencer esse momento difícil que estamos passando, tá? Sucesso a todos, saúde e que Deus nos abençoe. Fique com Deus.